Olá, queridos, tudo bem? Bom, eu espero que a aula 2 tenha sido bem interessante. Na aula de hoje, vamos falar um pouco da sustentabilidade, manejo florestal, a diferença entre florestas plantadas e nativas e, ao final, falarei das certificações existentes no Brasil e no mundo, ok? Tenham uma excelente aula! Adoro essa aula do meio ambiente. Habibi, Habibi, lá na escola, aprendemos que as florestas, é o grande pulmão do mundo. O que é uma grande verdade. É todo um ecossistema primordial para o planeta. São elas, as florestas, que produzem umidades, chuvas, O2, absorve CO2, filtra a água das chuvas. Porém, dizer que só as árvores produzem o oxigênio que respiramos está um pouco errado. Os maiores produtores de oxigênio do planeta não são as árvores. Por quê? Vou te explicar. Para início de conversa, uma árvore adulta, ela consegue absorver em um ano mais ou menos 22 quilos de dióxido de carbono. E nesse um único ano, a madeira consegue produzir oxigênio suficiente para 2 adultos respirarem. Ou seja, essa árvore aí que está na sua calçada, que você vive reclamando que ela está sujando a sua calçada, sua respiração depende dela, meu amor. E esse processo de absorver dióxido de carbono e liberar oxigênio acontece através da fotossíntese. O que é fotossíntese mesmo? Vamos lá! Fotossíntese é o processo biológico realizado através da clorofila que tem nas plantas e, uma vez sobre a luz solar, absorve o dióxido de carbono e a água e são transformados em energia química. Em outras palavras, liberação de oxigênio. No entanto, as árvores, para elas realizarem esse processo de fotossíntese, elas gastam muita energia e precisam consumir muito oxigênio para sobreviver. Então, ela produz oxigênio e, ao mesmo tempo, ela consome esse oxigênio, fazendo com que a balança fique praticamente zerada. E fora que as plantas liberam muito CO2 na hora da decomposição. Ou seja, se tivessem só as plantas e as árvores no mundo, meio que elas iriam roubar o nosso oxigênio. E é justamente por isso, e por outros motivos, é claro, que existem elas, as algas. Isso mesmo, algas. São elas que produzem a maior parte do oxigênio que respiramos. Elas também fazem a fotossíntese, porém elas só produzem, elas não respiram oxigênio. Então, o correto é dizer que o grande pulmão do mundo são as algas. Sim, elas mesmas. Cerca de 71% da superfície do nosso planeta é formado por água. Logo, algas. Sabendo de todo esse processo e da importância que as florestas, as árvores, têm nas nossas vidas, eu queria deixar bem claro aqui que o uso de madeira em projetos, o incentivo do uso da madeira em qualquer área, não é um incentivo para o desmatamento. Sabemos sim da real importância das árvores para as nossas vidas e é por isso que nunca no mundo a palavra sustentabilidade foi tão usada em universidades, cursos, palestras, aulas, como tem sido usada atualmente. E em toda corrente do bem, sempre tem aquelas pessoas que querem ir de contra e continuar fazendo o errado. Existe um estudo que diz que uma árvore em crescimento, ela produz mais oxigênio que uma árvore adulta. Isso é mentira. Na verdade, criaram esse estudo para legalizar o abate de árvores centenárias, com a desculpa de que, se elas não estão tendo utilidades para com o meio ambiente, aí se eu plantar, uma árvorezinha pequena em troca desse jacarandá de 100 anos, eu vou estar fazendo bem para a humanidade. Não vai estar. Uma árvore em crescimento, ela é como se fosse uma criança. Para ela se desenvolver, ela queima muita energia e consome muito mais do que uma árvore já estabilizada. Na verdade, é completamente ao contrário desse estudo. A árvore em crescimento, ela rouba muito mais do que dá para o mundo.
diferente de uma árvore já adulta, que já não precisa mais desse desgaste intenso para crescer. E ela só quer estar lá, produzindo, respirando normalmente, com o intuito de frutificar, florescer e depois morrer, como todo mundo. Atualmente, nós classificamos as florestas em dois tipos: as florestas nativas e as florestas plantadas. Floresta nativa é basicamente floresta com árvores e plantas originadas da Mata Atlântica. Toda espécie originada dos biomas brasileiros, que são Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, pode ser considerado nativo. E as florestas plantadas, que são grandes áreas de manejo florestal. São grandes florestas feitas pela mão do homem para a exploração de certas espécies, que normalmente são ou eucalipto ou pinos mais para o sul do Brasil. Assim como as florestas, a exploração legal e sustentável das árvores dá-se por duas maneiras. Por exemplo, se você tem uma área com muitas árvores e você quer fazer o uso dessas árvores, para qualquer fim que seja, marcenaria, carvão, celulose, ou você quer fazer o uso desse terreno, por exemplo, para fazer uma construção de uma casa. O primeiro passo é você fazer um levantamento de toda a área e especificar toda árvore existente com um engenheiro florestal. A especificação tem que ser verdadeira, porque o crime ambiental ele ocorre justamente nesse momento, onde as pessoas ignoram certas espécies já sabendo que são nativas, ou as pessoas mentem e falam que ao invés de uma árvore nativa, tem uma amendoeira, por exemplo, que não é nativa e que é muito mais fácil de autorizarem o abate dessa espécie. Quero deixar claro que também não existe uma listagem de árvores que podem ou que não podem ser abatidas. Tudo vai depender da situação, da utilização, do DAP, que é o diâmetro na altura do peito da árvore, se essa árvore coloca em risco vidas, enfim, tem muitos fatores. Uma vez com esse levantamento pronto, é necessário solicitar a emissão de um documento chamado ARV, Autorização para Remoção de Vegetação. Esse documento é emitido pela Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente ou pela Fundação Parques e Jardins. Caso seu pedido não seja aprovado, você não poderá mexer nessa árvore, deverá respeitar a lei e preservá-la. Caso aprovado, você poderá fazer o abate ou a utilização dessas árvores ou terreno por meio de um manejo florestal, que é uma medida compensatória. Por exemplo, a cada IP, abatido, você terá que plantar X números de árvores e não necessariamente precisa ser a mesma espécie, assim como não necessariamente deve ser no mesmo terreno. Pode ser no entorno imediato ou pode ser até com doação de mudas para os órgãos públicos que liberaram o seu pedido. Atualmente, com o intuito de controlar esses crimes ambientais, existem algumas certificações que são de extrema importância para a madeira. A certificação, ela te dá a certeza de que aquela madeira ela não é proveniente de um crime ou desmatamento ilegal. A certificação mais conhecida e uma das mais importantes no mundo é a FSC, Forest Stewardship Council, que na tradução literal é Conselho de Manejo Florestal. Esse selo é subdividido em 3 modalidades de certificação. Temos a manejo florestal, que garante que a floresta seja manejada de forma responsável mediante aos critérios e princípios desse selo. Temos a cadeia de custódia, que garante a rastreabilidade, ou seja, monitora a madeira desde o início da produção da matéria-prima até chegar no consumidor final, na sua casa. E por fim, temos a madeira controlada, que tem como objetivo orientar as empresas certificadas a evitarem produtos de lugares que não são registrados. No Brasil, temos mais 4 certificadoras credenciadas pelo FSC, que são a Imaflora Smartwood, a SCS, SGS e a Control Union Certification. A Imaflora é uma ONG sem fins lucrativos e as outras são empresas internacionais com um escritório no Brasil.
Assim como a FSC Brasil, nós temos a Serflor, que é o Programa Brasileiro de Certificação Florestal, que segue indicadores e critérios da ABNT e do Inmetro. E é isso. Até a próxima aula. Tchau!